Olá, que alegria imensa receber você na nossa segunda aula e te ajudar a controlar a sua ansiedade. Esta é a segunda aula. A primeira aula foi sobre os geradores de ansiedade. E agora nós vamos falar sobre as raízes da ansiedade. Estas raízes que já estão ali penetrando no solo emocional, tá? E se você não assistiu a primeira aula, é necessário que você assista. É necessário que você pause esse vídeo, assista a primeira aula e venha agora para a segunda aula, tá bom? Forte abraço para você. Você já pode bater no peito e dizer eu tenho um psicanalista que cuida de mim, tá bom? Vem para minha tela comigo. Olá, aqui na minha tela eu quero te entregar um conteúdo incrível. Incrível. E isso pode mudar a sua história, tá? Eu gostaria que você incentivasse pessoas amigas. Se você veio do grupo do Facebook, lá onde as pessoas relatam as suas dores, as suas fragilidades, as suas necessidades, diga lá que você assistiu uma aula e essa aula te ajudou muito. E aqui nós vamos falar sobre as raízes da ansiedade. Se você não assistiu a primeira aula, eu já reforcei isso. Assista primeiro os geradores de ansiedade e depois vem para essa aula. Então vem comigo que eu tenho muita coisa para te entregar, papel e caneta na mão. Vamos lá. Eu vou te explicar aqui nessa aula quais as funções da ansiedade. Vou te explicar as duas principais funções da ansiedade. Eu vou te ajudar a interpretar o medo, esse medo gerador de ansiedade que na maioria das vezes é um medo imaginário, criado pela sua cabeça. Se todos os medos que você já teve na sua vida se realizassem, com certeza você não estaria aqui assistindo essa aula. Mas muito do que você imagina, muito do que você acredita e fica com medo de acontecer, não acontece. Outra coisa que eu vou te ensinar é não fugir dos sintomas de ansiedade. Essa história de que você tem que pegar uma bike e pedalar, pegar um livro e ler, ela é boa, não tem problema nenhum. Só que é a mesma coisa de tratar câncer com novalgina. O que você precisa é aprender a enfrentar a ansiedade, é entender a ansiedade. Estou num pico de ansiedade, o que provocou isso em mim? Qual foi o gatilho que disparou isso em mim? Foi um cheiro? Foi uma palavra? Foi alguém? Foi uma situação? O que disparou? Então, eu vou te ensinar isso aqui nessa aula. E eu vou te ensinar também quais são as principais técnicas para o controle da ansiedade. Eu escrevi um livro e nesse livro tem mais de 30 técnicas, depois eu vou te apresentar esse livro, tá? Então vamos lá. Qual é ou quais são as funções da ansiedade? A ansiedade tem duas funções principais: te fazer lutar ou te fazer fugir. Antigamente, quando nós estávamos num estado mais primitivo, lá na época de Abraão, Isaac, Jacó, na época em que as pessoas lidavam mais com a natureza, né? Na época em que nós éramos mais agrários, que lidávamos mais com os animais, com os bichos, e que a gente tinha que, de certa forma, enfrentar um boi, enfrentar um leão, enfrentar uma caçada. Nesse momento, a ansiedade tinha uma função extraordinária. Por quê? Até na Roma Antiga também, eu acho que a Roma Antiga fica melhor, a ilustração aqui fica melhor. Pare para pensar, aquele Coliseu Romano, tá? E ali vários guerreiros ali dentro do Coliseu, aquele tanto de gente ao redor, né, vendo o grande espetáculo, o circo, né? E aí toca as trombetas e o pessoal, ao tocar as trombetas, ergue a porta das jaulas e os leões saem. Naquele momento você acha que um guerreiro daquele, ele está pensando que o coração dele está acelerado, que a língua dele está formigando, que ele está sentindo formigamento na ponta dos dedos, que ele está sentindo taquicardia ou coisa assim? Não. Esse momento, tudo isto que está acontecendo nele, todas estas reações, são reações para fazer com que ele lute contra o leão ou, de alguma forma, fuja dali, certo? Hoje, você não está enfrentando leões na Roma Antiga. O seu enfrentamento é um trânsito pesado. O seu enfrentamento é uma prova do Enem. O seu enfrentamento é uma entrevista de emprego. O seu enfrentamento, ele acontece
quase que 90% na arena mental. Então você não está lidando fisicamente com o problema e nem correndo fisicamente de um problema. Na maioria das vezes. É claro que a gente está falando aí de assaltos também, a gente está falando de acidentes, a gente está falando de uma série de questões. Mas na maioria das vezes, 90% é dentro da mente. E o seu corpo reage para você lutar ou fugir. Uma taquicardia, eu vou até explicar isso aqui, ó, no momento que eu falo sobre desmascarando a ansiedade, os sintomas de ansiedade. Uma taquicardia tem uma função extraordinária, que é o que? Acelerar o seu coração, mandar uma irrigação sanguínea para o seu sistema circulatório, gerar energia em você, fazer o seu sistema pulmonar ali funcionar com mais vibração, aumentar a sua oxigenação e com isso você fazer o enfrentamento ou fugir. Só que o que acontece é que todas essas reações acontecem e você está parado em uma cadeira, porque você não tem com que lutar ou fugir fisicamente, literalmente, né? Então a coisa fica na arena da mente e o corpo sofrendo, tá? Então grave isso, pega um papel, pega uma caneta, pega um papel e uma caneta, tá? E escreva isso aqui, ó. A ansiedade tem duas funções: me fazer lutar ou me fazer fugir. E você vai entender o restante no decorrer da aula. Outra coisa muito importante, é interessante, é necessário desmascarar a ansiedade. Pega o papel aí de novo e escreva o seguinte: ansiedade não mata. Ansiedade não mata. Eu não vou morrer com sintomas de ansiedade. Se o seu médico já falou para você que o seu coração tá legal, se o sistema respiratório tá legal, que você tá bem e que o que está acontecendo com você são sintomas de ansiedade, eu vou te afirmar uma coisa: você não vai morrer com sintomas de ansiedade. Eu vou te explicar alguns aqui e vou desmascarar alguns aqui só para você entender. Primeira questão importante. Olha só. Quando você tem formigamento, o seu cérebro entende que você tem que lutar ou fugir. E aí o que o seu cérebro faz? Se essa pessoa tem que lutar ou fugir, eu vou mandar sangue para a periferia? Não. Eu vou mandar sangue para os músculos grandes das costas, para o braço e antebraço, tá? Vou mandar sangue para os glúteos e pernas e vai faltar sangue na periferia, porque ainda tem que ter sangue no cérebro e no sangue em todos os órgãos. Então falta um pouquinho de sangue nas periferias musculares, que é os dedos das mãos, os dedos dos pés e até a língua. E isto também é um sistema de defesa, porque, de certa forma, se você tivesse que lutar com alguma coisa, essa dormência, de uma certa forma, tira a dor. Então, tudo isso é te preparando para lutar ou fugir, tá? Por exemplo, a taquicardia. A taquicardia é para injetar energia em você. Ah, Jeremias, e a boca seca? Exatamente, é também uma das reações mais importantes no momento da luta e fuga. No momento da luta e fuga, sua boca tem que estar travada, tem que estar seca mesmo. Você vai se hidratar em um momento de relaxamento, entende? Então, todos os sintomas de ansiedade têm uma explicação e a gente pode desmascará-los aqui, tá? Todos eles. Se você coloca embaixo aqui, ou manda lá no nosso grupo, ou fale com a pessoa que te mandou esse link pelo WhatsApp. Olha, gostaria que o Jeremias gravasse uma aula só sobre desmascarando os sintomas. Eu vou gravar uma aula exclusiva, eu vou listar aqui os 30, 40 sintomas da ansiedade e vou desmascarar um a um para você. Só que aí fica uma aula longa para fazer isso aqui, tá? Outra coisa importante é mudar o seu ritmo respiratório. Você está numa crise de ansiedade? Mude o seu ritmo respiratório. E não só o seu ritmo respiratório. Você precisa mudar uma série de questões. Primeiro, tá num pico de ansiedade. Mude, inverta. Eu vou te explicar isso aqui agora, tá? Inverter o ritmo respiratório, mudar a frequência mental, mudar a sua postura corporal e criticar os pensamentos, tá? Por que eu estou pensando isso? Por que isso aconteceu? Eu vou te ensinar isso com detalhes aqui, tá? Outra questão importante. Olha só, eu falei sobre mudança do ritmo respiratório. Olha essa moça. Olha como ela está respirando. Olha isso aqui. Esta é a respiração da ansiedade. Esta é a respiração curta e rápida. E, na verdade, a maioria das pessoas sentem, eu vou continuar desmascarando aqui os sintomas de ansiedade, a maioria das pessoas sentem falta de ar, mas não é porque tem uma falta de ar, é porque
tem excesso de ar. Jeremias, como? Porque respira muito rápido e vai ficando o ar lá dentro. Chega um momento que a pessoa inspira e tem muito ar lá dentro. Aí dá a impressão de que isso é uma falta de ar. E na verdade não é. Tá? Então, como é que eu resolvo um pico de ansiedade e saio de um pico de ansiedade em menos de 2 minutos? Como é que eu faço isso? Primeiro, fazendo uma respiração inversa. Segundo, criticando os pensamentos. Terceiro, mudando a minha postura corporal. Quarto, criticando. Eu falei criticando os pensamentos, e o quarto é criando, aplicando um novo pensamento no lugar daquele pensamento pensante. Tá? Então, deixa eu deixar isso aqui mais claro para você. Você não é o que você pensa. Então, no momento de um pico de ansiedade, você está pensando e acha que o que você está pensando é você. Se você mudar a sua respiração, mudar a sua postura corporal, criticar esse pensamento. Uai, eu estou pensando isso, mas isso é um pensamento, não sou eu. Não necessariamente, não é o que eu penso que significa que sou eu. Entende? Por exemplo, a pessoa pensa em uma série de coisas ruins. Aquilo não é você, é simplesmente um pensamento ruim. Então o que você tem que fazer? Criticar esse pensamento. E quarto, trocar o pensamento destrutivo por um pensamento diamante. E eu vou te ensinar isso com certeza e com detalhes dentro do módulo Descomplicando a Ansiedade. Então como é que eu faço para inverter? Você inverte dessa forma, ó. Olha que legal. Olha como essa moça estava respirando. Olha essa moça respirando. Ó. Olha isso. Agora veja essa moça respirando. O que você precisa é inverter a respiração. Tá? Como é que se faz isso, Jeremias? É muito simples. Você vai inspirar profundamente até onde você conseguir, segurar o ar aqui no peito. Depois que você segurar um tempinho o ar aqui no peito, você leva, murcha aqui o peito e leva o ar para a barriga. E depois você volta expirando. Pega o ombro, faz isso aqui, ó. Então isso aqui, ó. Ar no peito, murcha, leva para a barriga, faz um barrigão, depois volta. Se você fizer isso 5 vezes, você sai de qualquer pico de ansiedade, tá? Como fica o seu cérebro durante um pico de ansiedade? Você tem que ter dó de você. Olha só como é que fica o cérebro durante um pico de ansiedade. Olha aí. Olha como que ele fica. É uma usina hidrelétrica isso aqui. Isso te envelhece, isso te empobrece, isso tira sua energia, isso faz com que você entre num estado emocional destrutivo, esse excesso de energia cerebral. Então é assim que seu cérebro fica, tá? Então vamos para frente. Uma coisa importante que você tem que entender para você aprender a controlar a ansiedade. Existem neurônios aí dentro de você que já acostumaram a disparar os gatilhos da ansiedade. É importante que você não dispare mais esses gatilhos na mesma frequência, porque você precisa adestrar esses neurônios que já estão acostumados. Muitas vezes tem gente que entra num pico de ansiedade com uma coisa feliz. Por quê? Porque sai de um estado emocional que está harmonizado, recebe uma carga de felicidade e está muito feliz. Aí os neurônios que já estão automatizados, né, já estão acostumados a disparar a ansiedade, esses neurônios já disparam o pico de ansiedade. Fala, alguma coisa está acontecendo que está saindo do controle. E aí dispara o pico de ansiedade para a pessoa lutar ou fugir. E a pessoa acaba ficando ansiosa em uma situação feliz. A pessoa vai para academia, por exemplo, começa a puxar ferro, pá, 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 aí o coração começa a disparar, o cérebro fala, tem alguma coisa ruim acontecendo, vai acontecer alguma coisa, essa pessoa tem que lutar ou fugir. Dispara o pico os gatilhos da ansiedade, porque existe uma automação. É necessário, portanto, por que eu estou te falando todas essas coisas? Porque é necessário achar as raízes da ansiedade em você e eliminar essas raízes. Eliminou essas raízes, você vai triturar essas raízes e descomplicar isso, tá? Então vamos para frente.
Questões imaginárias disparam gatilhos de ansiedade. Coisas simples do dia a dia muitas vezes dispara. Exercícios de alta intensidade muitas vezes dispara. Faz com que esses neurônios que já estão automatizados comecem a disparar, tá? Lembra lá na outra aula, quando eu falei sobre os pensamentos? Às vezes essas questões imaginárias aí, ó. É aqui que entra aquelas questões imaginárias. A pessoa fica imaginando coisa ruim, conversando consigo mesmo, só pensa o pior, não consegue relaxar, não consegue dormir direito. E isso, coisas do dia a dia, vai disparando a ansiedade, tá? Coisas simples dispara a ansiedade na pessoa. Aí a pessoa fala, gente, eu tava bem, tava tudo legal, por que que eu tô desse jeito? Porque os neurônios que já estão automatizados disparam com coisas simples. Jeremias, tem solução? Tem. Fica comigo que eu vou te ajudar, tá? Eu disse que a felicidade... Entenda uma coisa. Todo sintoma de ansiedade tem uma raiz. Entenda isso. Todo sintoma de ansiedade tem uma raiz. Tá passando um carro de som ali fora, não sei se você vai ouvir, espero que não, tá? Todo sintoma de ansiedade tem uma raiz. Então é necessário, é por isso que você está nessa aula. É por isso que você está aqui. É necessário você descobrir quais são as raízes da sua ansiedade. Jeremias, você vai me ajudar? Eu não só vou te ajudar, como eu vou pegar na sua mão para te ajudar. Tá? Então, olha só. Quais são... por onde a gente vai começar a investigar as raízes da ansiedade em você? Primeiro, nos fatores genéticos. Será que lá na sua genética emocional, porque eu acredito muito em genética emocional, acredito muito. Se a sua mãe estava grávida e aconteceu um episódio ruim com a sua mãe e ela recebeu uma descarga de algum hormônio ruim, do medo, né? Um hormônio que desarmonizou as emoções dela, provavelmente você também recebeu. No período da gravidez, o bebê recebe aquilo que a mãe recebe. Então é necessário fazer uma investigação. Jeremias, você acredita nisso? Plenamente, eu acredito em genética emocional. E aí você pergunta assim, como é que você prova isso? Eu vou te provar isso. Olha só, a minha mãe estava grávida de mim, a gente morava na fazenda, né? Eu estava dentro do útero ali, e ela um dia foi jogar comida para os porcos, estava chovendo, era mês de maio, e ela foi jogar, quando ela jogou, ela escorregou e bateu a barriga numa madeira, e a madeira veio e cortou o meu rosto, sabe? Lá dentro. Então bateu na barriga dela, a pele era grossa, a barriga estava esticada e tal, mas de todo jeito cortou o que era mais frágil, que era o meu rosto. Eu nasci de fórceps. O meu aniversário foi no dia 21 de maio. E ali pelo dia 18, 19, 20, a minha vida virava um caos. Virava um caos, porque eu sentia uma angústia, uma tristeza, uma coisa ruim dentro de mim. E aí, até eu entender que isso era genética emocional, tá? Então, a gente vai investigar isso também na sua vida. O histórico familiar, você convive com familiares ansiosos, com pessoas ansiosas, o seu histórico de trabalho, o seu ambiente que você trabalha, é um ambiente de pressão, tensão, de brigas. Como que é o ambiente de trabalho? Como que é o ambiente familiar? Existem eventos traumáticos na sua vida, como, por exemplo, uma separação, algo assim? Se tudo isto pode gerar as raízes da ansiedade dentro de você. Então é necessário que você entenda que você precisa encontrar essas raízes, tá bom? Desconstrução psicológica. A maioria de nós nos destruímos, nos desconstruímos psicologicamente quando a gente senta, fica lamentando a vida, fica pensando em coisas ruins e tal. Isso é natural acontecer com a gente. Nós não estaremos bem o tempo todo, mas é necessário sair dessa postura. É necessário sair desse estado, modificar esse estado emocional. Muitas vezes eu já entrei e às vezes entro nesses estados, igual esse camarada aí, ó. Fica pensando nas coisas, preocupado com uma coisa, com outra, coisas que às vezes nem é minha, é das pessoas, às vezes coisas minhas, mas aí fica preocupado pensando, e aí o que que eu tenho que fazer? Levantar ou tomar um banho, ou lavar o rosto, trocar de roupa, trocar de camisa, alguma coisa, sair do ambiente ali, dar uma volta, tomar um café, tomar uma água, enfim, e aí sair daquele estado emocional destrutivo. É necessário mudar a postura, tá?
É necessário também, antes de encontrar as raízes da ansiedade, é necessário fazer uma triagem médica, cardíaca, respiratória, hormonal, saber como é que está a sua taxa hormonal. É hiper necessário fazer isso de, é, antes de começar a nossa investigação sobre as raízes da ansiedade na sua vida. Jeremias, mas eu nunca fiz um exame. Tá, tudo bem. Quando você puder, vá ao médico. Quando puder, faça uma averiguação, tá bom? Investigação. Nós vamos começar a investigar a partir de agora, nessa aula, nós vamos começar a investigar em você, por isso que eu pedi papel e caneta na mão, começar a investigar em você se você é uma pessoa tensa. Nós vamos começar o processo de investigação. Você é uma pessoa tensa? Você pensa o tempo todo em alguma coisa ruim? Você tem dificuldade de relaxar? Então é necessário responder essas perguntas. Sim, eu tenho dificuldade de relaxar. Não, não tenho dificuldade de relaxar. Sim, eu penso em coisas ruins a maioria do tempo. Não, eu sou muito positivo e para mim tudo vai dar certo. Não, eu não sou uma pessoa tensa. Não, eu sou sim uma pessoa tensa. É necessário responder essas perguntas porque a partir daqui nós vamos começar as investigações, tá? A partir de agora, eu quero que você comece a entender os padrões de disparo da ansiedade em você, porque você entendendo os padrões de disparo da ansiedade, você vai aprender onde estão as raízes da ansiedade em você, tá? Padrão de disparo de ansiedade numa pessoa pode ser uma foto. Uma foto pode ser a raiz. Por exemplo, aqui é a foto de um gatinho. Ah, é o meu gatinho lindo que morreu tem 3 anos e aí eu ainda tenho ele no meu celular. Eu fico vendo as fotos dele, eu fico vendo os vídeos dele. Se você for trazer na sua memória, através de fotos, momentos de dor e situações dolorosas, você vai enraizar a ansiedade em você através de fotos, através de vídeos, através de lembranças dolorosas que essas fotos e esses vídeos trazem para você. Eu te dar um exemplo muito forte. Olha só, eu perdi um filho para a Covid. Tem mais ou menos 2 anos, 3 anos, eu não me lembro direito, até porque eu deletei isso das minhas lembranças. E eu perdi um filho para a Covid, né? E o que acontece? Eu não fico vendo as fotos do meu filho aqui no meu tablet, nem no meu celular. Eu não fico aqui procurando. O Facebook é de vez em quando é que me dá algumas surpresas assim, né? Olha, há 3 anos, há 4 anos, 5 anos, na linha do tempo, e aí vem algumas fotinhas dele. Mas eu não fico buscando isso. Então, muitas vezes, fotos, sim, fotos podem provocar, ser um gerador de ansiedade e enraizar a ansiedade em você. Não só fotos, mas vídeos, exames. Eu estava vendo uma pessoa falando assim: ah, eu estava mexendo nas coisas, aí achei meus exames, onde os exames de sangue, os exames que eu fiz e tal. Gente, se você faz um exame de sangue e ele passa aí 6, 7 meses, nem os seus ossos mais são os mesmos. Por que você está guardando esses históricos? Ah, mas é porque o médico quer ver. Não, para aí. Às vezes o médico quer ver algo um pouco mais sério, mas tem muitas coisas que você guarda que é só para trazer lembranças ruins. Então é necessário resolver isso. Eu estava conversando com uma pessoa esses dias, fazendo um atendimento a uma pessoa que o filho também morreu de Covid, e essa pessoa veio me procurar e diz: Jeremias, parece que não te abalou. Eu falei: opa, abalou sim, só que eu não sofro com isso. Eu não vivo uma vida sofredora com isso, tá? E aí eu fui investigando a vida dessa pessoa e ela foi me contando. E aí, lá no meio da conversa, ela diz: não, meu filho era médico, bioquímico, coisa assim. E disse: olha, eu guardo o sapatinho dele no mesmo lugar, as coisinhas dele, tá tudo no mesmo lugar no quartinho. Eu fiquei pensando: isto é uma porta, uma janela de sofrimento. Então, o que eu aconselhei? Elimina essas coisas. É doloroso, mas elimina, dá para alguém, sabe? Fica com pouquíssimas coisas. Hoje, eu só tenho do meu filho, acho que 2 baquetas e um óculos, alguma coisa, sabe? Não fico ali guardando coisas para relembrar, tá bom? Outro gerador de ansiedade pode ser um objeto. Um objeto pode ser a raiz da ansiedade. Pessoas que já passou por momentos de assalto, pessoas que já
teve separação e houve briga, houve violência, momentos de violência. Esses objetos podem gerar ansiedade. Então, muitas vezes, por exemplo, você foi assaltado. Aí tudo bem, já passou o assalto, tudo. E aí você tá assistindo um filme, tem um monte de gente assaltando outras pessoas ali. E aí? Você acaba entrando num pico de ansiedade, não sabe por quê? Porque muitas vezes o pico de ansiedade não acontece na hora, ele acontece depois, tá? Lembranças podem ser a raiz da sua ansiedade. Viu que aqui eu coloquei um coração maior e aqui um coração menor? Sempre parece que tem um que ama mais do que o outro, né? Essas questões. E aí, nessa separação, nesses momentos dolorosos, sempre tem um com muita tristeza, muito rancor um do outro, né? É necessário resolver isso. Jeremias, tudo que você está me falando, já me identifiquei, mas tem como resolver? Eu só estou trazendo a sua memória, porque eu vou te ajudar a resolver. Exatamente por isso que nós temos o método Descomplicando a Ansiedade. E dentro do método Descomplicando a Ansiedade tem o triturador de ansiedade. E é lá que você vai resolver. Jeremias, como é que resolve? Vem comigo que eu vou te ensinar. Outra raiz da ansiedade na maioria das pessoas são as músicas que elas ouvem. Eu estava em Recife um dia e aí eu passei perto de um local onde estava passando uma música assim: eu sou apenas um qualquer bebendo por mulher nos bares da cidade. Aí eu pergunto para você, quem ouve esse tipo de música recorrentemente e fica ouvindo, né? Tem uma outra música que fala que eu sou um bom perdedor. Tem outras músicas que são só melancólicas. Tem outras músicas que são só de destruição. Quem fica ouvindo isso, você acha que não vai estar mais propenso a ter picos de ansiedade frequente? É necessário mudar até as músicas que você ouve. Ouça algo construtivo. Cheiro. O cheiro pode ser a raiz da ansiedade. Tem gente que tem que trocar o sabão em pó, o detergente, tem que trocar o amaciante, tem que trocar a maioria das coisas que tem cheiro em casa. Por quê? Porque em algum momento, alguma situação desagradável aconteceu e aquele cheiro estava no ar. E aquele cheiro ancorou a situação ruim e estas pessoas acabam, ao sentir o cheiro, sentindo essa sensação ruim, tá? Eu sei de casos de uma pessoa que teve um acidente, tinha um vidro de perfume, quebrou lá dentro do carro, no acidente, na colisão. Depois de muito tempo, essa pessoa compra o mesmo perfume. E aí ela passava o perfume e não sabia porque ficava angustiada. E aí a gente foi investigando até que a gente descobriu. Era o bendito perfume. Tá? Então, é importante você resolver essa questão. Tá? Às vezes, cheiro pode. Jeremias, se você vai me ajudar, eu vou te ajudar. Falta de regulação do sono pode ser também um gerador e um implantador de raízes de ansiedade dentro de você. A raiz da ansiedade pode estar entrelaçada a esta falta de regulação do sono, tá? Frustrações pode ser uma raiz também. Gente frustrada, entristecida, magoada, rancorosa, tá? Isso pode ser uma raiz também da ansiedade. Tem como resolver? Tem como resolver. Como é que se resolve? Essa frase resume muita coisa. O comportamento se torna escravo das emoções, tá? Dos estados emocionais. Por quê? Porque quando a emoção está desalinhada, está desorganizada, a pessoa não enfrenta. Ela tem um comportamento de não enfrentamento das coisas. Então é necessário que você mande nas suas emoções e não faça com que as emoções te dominem, tá? É uma outra dica também para encontrarmos as raízes da ansiedade e controlar a ansiedade. Qual é o maior gerador de ansiedade, Jeremias? É o medo. O medo é o maior gerador de ansiedade que existe, tá? O medo é o maior gerador de ansiedade. Qual é o caminho para resolver essa questão com o medo? Primeiro, entender a origem do medo. Segundo, enfrentar esse medo. Fazendo o quê? Perguntas diretas. Isto pode realmente acontecer ou é um medo imaginário? Isto realmente pode acontecer ou é eu que estou criando um pesadelo dentro de mim? Será que não sou eu que estou criando um pesadelo dentro de mim e essa situação só é imaginária? Porque a maioria dos medos são imaginários e a maioria dos medos não acontecem. Outra pergunta direta.
E se acontecer, o que eu posso fazer para resolver? Tá, isso não é um medo imaginário, isso pode acontecer. Mas e se acontecer, o que eu posso fazer para resolver? Aí você vai decidir não fazer ou falar, não, eu vou enfrentar e vai dar certo. O que de pior pode acontecer quando eu fizer esse enfrentamento? Porque tem muitas coisas que você deixa de fazer na sua vida exatamente porque você tem medo de uma consequência. Lembra lá atrás, na outra aula, onde eu falei medo das pessoas falarem de você? Então, muitas vezes é esse medo aí. Mas o que de pior pode acontecer na sua vida se você tomar uma decisão séria? O que de pior pode acontecer? Então, essa é uma avaliação muito importante. Quando tomar uma decisão séria no tratamento de ansiedade? Quando é que eu devo tomar uma decisão séria? Quando ela, ou seja, a ansiedade interferir nas atividades do meu dia a dia. Ei, olha para mim, preste muita atenção. Se você está aqui comigo até agora, é porque isso aqui é importante para você. Opa, tem um negócio aqui. O que que você precisa entender? Você precisa resolver o problema da ansiedade, tratar a ansiedade com seriedade quando ela começa a interferir no seu dia a dia. Quando você acredita que viver da forma que você está é normal. Isso é terrível. A ansiedade começa a abalar o seu dia a dia e você começa a acreditar que isso é normal. Isso é terrível. Então é nesse momento que você precisa de tratamento, tá? O que fizemos até aqui? Vem comigo que eu vou te explicar. Na primeira aula falamos sobre os geradores de ansiedade. Na segunda aula eu te mostrei as principais raízes da ansiedade. Jeremias, quais são as principais raízes da ansiedade? Olha aqui, ó, vou te explicar rapidinho passando aqui para você entender. De novo, só fazendo uma releitura aqui, ó. Quais são? Ó, respiração é importante. Quais são? Eu passei muito aqui, ó. Eu passei muito. Quais são as raízes da ansiedade? Primeiro, ela pode estar no seu fator genético, na sua estrutura familiar, no ambiente que você vive, ou talvez dentro da sua mente. Eu te expliquei que a raiz da ansiedade pode ser provocada pela desconstrução, você se autodesconstruir. Eu te disse a respeito da raiz da ansiedade que nós iríamos investigar. E aí, nesse processo de investigação, te disse que raiz da ansiedade pode ser provocada por fotos dolorosas, fotos de lembranças ruins, por vídeos dolorosos, vídeos de lembranças ruins. Eu te disse que objetos podem provocar raiz de ansiedade, lembranças podem provocar, música pode provocar, cheiro pode provocar, falta de regulação do sono pode provocar, frustração pode provocar. Então, e o medo é um dos principais provocadores de raiz de ansiedade nas pessoas. E te disse que o que você precisa fazer com medo, que é o principal, é entender a origem desse medo, enfrentar esse medo fazendo o quê? Perguntas, criticando esse medo. O que realmente pode acontecer? Será que eu estou criando um pesadelo dentro de mim? E se acontecer, o que eu posso fazer? E o que de pior pode acontecer se caso realmente acontecer? Tá? Então, o que eu quero te ensinar o que nós fizemos até aqui foi exatamente isso. E o que eu quero te ensinar a partir de agora é extremamente importante. O que faremos da agora para frente? Nós vamos identificar as raízes da ansiedade dentro do seu mapa mental. Então vamos lá. Você vai começar a fazer um diagnóstico das raízes profundas da sua ansiedade. Papel e caneta para você anotar isso aqui. Primeira questão importante. Quando eu tenho clareza de quando começou esse processo de ansiedade na minha vida? Eu tenho clareza que foi a partir de um acidente? Foi a partir de uma separação? Foi a partir do dia que eu perdi o emprego? Foi a partir do dia que eu perdi um parente? Você tem clareza disso? Então escreva. Sim, tenho clareza. Foi dia tal. Outra questão importante para a gente encontrar as raízes. Primeiro, é ter clareza. Segundo, que é extremamente importante, saber como eu estava antes desse episódio. Como que eu funcionava antes desse episódio? Antes desse episódio, como é que era a minha vida? Extremamente importante, tá? Chegou o momento de que você vai aprender a cavar profundo encontrar essas raízes e cortar essas raízes. Vou te ensinar a cortar as raízes. Muitas vezes você precisa eliminar pessoas da sua vida.
Muitas vezes é necessário eliminar pessoas da sua vida, tá? Então eu vou te ensinar a cortar essas raízes. Vou te ensinar a passar por cima de algumas situações desnecessárias. Vou te ensinar a enfrentar as coisas, tá? Vou te ensinar a identificar. Vou te ensinar a ter inteligência preditiva. O que é inteligência preditiva, Jeremias? É aquela inteligência que vem antecipada e vem antes do fato ocorrer. Então é necessário que você pense antes do fato ocorrer. Só que tem gente que pensa e sofre e gera ansiedade. Você vai ser diferente. Eu vou te ensinar a pegar e seguir uma sequência de ideias para que você pense antes da situação acontecer. Deixa eu deixar isso aqui claro para você. Deixa eu pensar aqui. O Enem, por exemplo. O Enem. Tem gente que sofre com o vestibular ou com o Enem. O que você precisa fazer? E esse exemplo que eu vou dar vai servir para todos os outros. O que você precisa fazer? Você precisa entender o seguinte. Que dia que é esse Enem? Que dia que é essa prova? Dia tal. Eu já fui no local? Não. Sim, eu já fui no local. Se você já foi no local, melhor. Se você não foi no local, você vai criar um local imaginário. Vai entrar no Google, vai tentar ver a rua onde você vai fazer a prova, o local onde você vai fazer a prova, o ambiente que é. Depois que você entrar na sala, toda sala é basicamente igual. Você não vai ficar reparando sala, né? Então o que acontece? Você vai pensar antecipadamente nesta situação da prova. No primeiro momento vai ser muito ruim, você pode até disparar um pico de ansiedade, quem sabe, né? Mas vai ser muito ruim, porque você vai pensar onde você vai fazer a prova, entrando no lugar, chegando no lugar, encontrando uma cadeira, sentando, esperando os outros alunos entrarem, resolverem, acalmarem, o orientador falando aquele tanto de coisa e aí te entregando a prova. Você vai pensar isso no primeiro momento, depois você pensa segundo, terceiro, quarta vez, quinta vez, sexta vez, e você vai pensando aquilo, vai pensando aquilo, vai pensando aquilo, sempre nesse mesmo ritmo, sempre com essas mesmas lembranças. O que vai acontecer? O seu cérebro, que estava com medo de fazer essa prova, o que ele vai fazer? Ele vai, a partir de agora, entender que isso não é um bicho de sete cabeças e não vai disparar mais os gatilhos da ansiedade. Eu ensino isso com detalhes no meu livro e dentro do Descomplicando a Ansiedade, tá? Descomplicando a Ansiedade é o nome do nosso programa. Dentro do programa eu vou te ensinar a desacelerar o cérebro. Como é que se faz isso, Jeremias? Se desacelera o cérebro com áudios transformadores, protocolos de áudios onde vai baixar a frequência mental, tá? E você vai mudar, vai ressignificar aquilo que provoca ansiedade em você. Então, se prepare, porque dentro do método Descomplicando a Ansiedade, eu vou te entregar um conteúdo incrível, onde você irá resolver essa questão da ansiedade ouvindo os áudios terapêuticos, tá? Entre outras coisas. Vou te ensinar também, dentro do método, sobre o R4M. O que é o R4M? Rotina, rota, rotina, roteiro e ritmo. Rota, rotina, roteiro e ritmo. Às vezes você tem que mudar a sua rota, às vezes você tem que mudar a sua rotina, às vezes você tem que mudar o seu roteiro de vida e às vezes você tem que diminuir o seu ritmo ou aumentar o seu ritmo. Vou te dar todas essas aulas. Vou te ensinar a criticar os seus pensamentos. Você não é os seus pensamentos. Você precisa entender que você não é os seus pensamentos. Tá? Outra questão importante que eu vou te ensinar na próxima aula. Você vai aprender a criticar essa voz negativa que fica buzinando no seu ouvido. Então, marque aí. Compromisso comigo, onde eu vou te ensinar dentro da plataforma agora todas essas questões aqui, ó. Vem comigo. Ó. Todas essas questões aqui, ó. A partir daqui, ó. Vou te ajudar a resolver a ansiedade na raiz dentro do seu mapa mental, identificando, fazendo um diagnóstico com você. Vou te ensinar a cortar essas raízes, cavar profundo e cortar essas raízes. Vou te ensinar a mudar
e passar por cima de determinados sentimentos que não são seus e que você não merece sofrer com eles. Eu vou te ensinar a fazer o enfrentamento, vou te ensinar a identificar, vou te ensinar sobre inteligência preditiva, vou te ensinar como desacelerar o cérebro e vou te ensinar sobre rota, roteiro, rotina e ritmo. Vou te ensinar essa técnica do e se e o e daí. Eu já vou te ensinar essa agora. Imagina só. Vou te explicar ela de forma bem rápida e concisa. Olha só, imagine que você começa a trocar o e se pelo e daí. E se não der certo? E se não vier? E se não chegar? E se eu não for aceito? E se? E se? Você vai trocar o e se pelo e daí. E daí se eu não for aceito? E daí se eu não passar nesse vestibular? E daí se eu chegar atrasado? Eu vou resolver de outra forma. Então, ao invés de você ficar sofrendo com e se, você coloca o e daí. Porque quando você coloca o e daí, você começa a ter respostas para algumas coisas. E daí se eu não passar nesse vestibular? Tudo bem, vai ser uma vergonha para alguns, mas eu vou passar em outro vestibular. Eu vou me organizar para passar no próximo. Então eu vou lá e vou prestar essa prova sim. Eu não vou ficar com e se não der certo? E se? Não vou ficar com isso mais. Eu vou te ensinar a criticar os pensamentos, tá? Dentro do método, na próxima aula, eu vou te ensinar a criticar os seus pensamentos. Vou te ensinar que você não é os seus pensamentos. Vou te ensinar a criticar essa voz negativa. E vou te ensinar o valor do seu passado. Olha só o que o Henry Ford escreveu. O passado serve para evidenciar as nossas falhas e nos dar indicação para o progresso do futuro, tá? Esse aqui é o meu livro, chama Armas Bíblicas para o Controle da Ansiedade. Tem mais de 30 técnicas para o controle da ansiedade. Vou dividir muito desse conteúdo com você. Quero te desejar um ótimo dia, forte abraço. Lembrando você que nós temos a terceira e última aula. A primeira aula falando sobre os geradores de ansiedade. Na segunda aula, tentei te mostrar aqui, de forma simplificada, as raízes da ansiedade. E agora, na terceira e última aula, eu vou te levar para dentro da minha plataforma e vou te ensinar tudo aquilo que eu te prometi agora. Forte abraço e até a próxima.